Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui de volta. Vamos falar de Lei Política Nacional, Lei 9.433, Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos para cima dessa lei com vários detalhes aqui, tentando debulhar e trazer para vocês um resumo bem legal nessa reta final desse nosso concurso aqui. Então, pessoal, por favor, deixe um like aqui, pessoal, deixe um like pra gente. Importante, se inscreva no canal. Fazendo isso, você ajuda demais o professor aqui para que a gente continue trazendo para vocês novos conteúdos, coisas boas aí. E fica até o final que eu vou trazer vários detalhes sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos que pode levar você à sua aprovação. Em revisões eu tenho normalmente a grata surpresa de acertar um bocadinho de questões, então aproveite essa revisão porque a sua questão pode estar aqui nessa revisão. Tranquilo? Vem aqui comigo, vamos continuar. Revisão em exercícios, Lei 9.433 de 1997. É a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos e quero já começar aqui com vocês a debulhar essa lei. Vamos para cima. Olha só. Já vai colocando aí no nosso chat, quando você coloca no nosso chat, é ótimo para que a gente possa acompanhar aqui, você possa discutir com seus amigos o que você errou, o que você acertou, vale muito a pena. Vamos ver. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Quando a gente fala de fundamentos, a gente está falando de princípios. Qual é o princípio que não é? Qual é o fundamento aqui dentro dessas questões que não é fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos? É isso que eu quero de você. Vamos dar uma olhada. A água é um bem de domínio público? Sim, a água é um bem de domínio público, isso normalmente despenca. Pergunta se a água é um bem de domínio privado e por isso que ela pode ser cobrada. Olha só as pegadinhas que ele vai trazer para você. Vamos ver a B. A água é um recurso natural limitado? A água é sim um recurso natural limitado. É dotado de valor econômico? É sim dotado de valor econômico e tem questão que cobra sim. A água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado. Ela fala assim, ó, a água é um bem de domínio privado e é por isso que ela é dotada de valor econômico. Isso é muito comum, tipo de questão que pode cair para você, que te faz confundir, toma cuidado. E a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e isso é um fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. A prevenção e defesa contra os eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado de recursos naturais. Veja que só de ler você fala, putz, professor, isso não tem cara de fundamento, professor. Isso daqui tem cara de quê? De objetivo. Você quer, com essa Política Nacional de Recursos Hídricos, você quer letra I, professor? Você quer prevenção, você quer defesa contra eventos hidrológicos, tem cara de objetivo, não tem cara de fundamento, errada essa questão. Não é fundamento e é sim objetivo. Vamos ver a D, por que ela está errada? A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. E aí, professor? A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Isso também é um fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos passar para frente. Mais uma questãozinha, Sócrates 2023, vai colocando aí, enquanto falo para vocês que amanhã, a nossa aula é às 10 da manhã, quem está acompanhando aqui ao vivo, amanhã a gente já vai falar de auditorias ambientais do estado do Ceará. Amanhã é aula privada, então se você ainda não adquiriu o nosso pacote reta final, adquira, porque amanhã é aula privada para assinantes. Venha comigo, galera! Vamos ver aqui essa questãozinha e já vai colocando aí no chat o que você acha, leia, o que você acha dessa questão para que a gente possa ir para frente. Eu quero a alternativa incorreta. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento. Quem compõe o Sistema Nacional de Gerenciamento, professor? O Sistema Nacional de Gerenciamento é composto por aqueles órgãos e entidades que vão gerenciar a Política Nacional de Recursos Hídricos. E a Bacia Hidrográfica, professor, ela é a unidade territorial da política? Ela é a unidade territorial do gerenciamento daquelas entidades que gerenciam o recurso hídrico? Sim, é a unidade territorial. Isso vai cair na sua prova, A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada. E aí, professor? Eu podia colocar aqui, centralizadas e você ficar enrolado. A gestão dos recursos hídricos é descentralizada e conta com a participação do poder público, dos usuários e a comunidade. Então, se faz gestão dos recursos hídricos de forma descentralizada, com a participação de todos os envolvidos na gestão dos recursos hídricos. É por isso que a bacia hidrográfica, você já olhou a composição da bacia hidrográfica? Olha lá, composto por usuários da bacia. Já falei para vocês lá na nossa aula, quem ainda não viu nossa aula de Política Nacional de Recursos Hídricos na plataforma, veja, trago vários detalhes que são importantes para vocês e experiências que eu tive em reuniões de comitê de bacia logo após desastre de Mariana, em que eu coordenei por muito tempo. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Então, certinho, é descentralizado. Toma cuidado, ele pode brincar com essa palavra aqui com você. A compensação a municípios é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí, professor? Sim, compensação a municípios é sim um instrumento da Política Nacional. Quais são outros? Vou deixar mais para frente para eu explorar isso. Outros instrumentos. Vão colocando aí para gente. Coloque aí quais são os instrumentos no chat aí da Política Nacional de Recursos Hídricos. É importante para que vocês saibam. Vamos colocando quem está vendo ao vivo aqui comigo. Vamos lá, olha só. A compensação dos municípios é instrumento, professor? É instrumento. Os planos de recursos hídricos são de curto e médio prazo. E aí, professor? Os planos de recursos hídricos não são de curto e médio prazo. São de longo prazo. Longo prazo. Faz-se plano de recursos hídricos com um planejamento de longo prazo e não de curto e médio prazo. A alternativa incorreta é a letra D. Passando para frente. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, exceto, vamos explorar um pouquinho mais, compensação a município é um dos instrumentos que a gente viu. E o que é compensação a município? Vai assistir a nossa aula lá, que você vai saber. Eu quero saber qual não é um instrumento da Política Nacional. Antes da gente entrar nesse detalhe, vou puxar aqui para mim para dar uma dica. Instrumento é aquela ferramenta para que o plano nacional dê certo, para que a política seja implementada. Quais são as ferramentas que vão ser utilizadas? Pensa em ferramentas que você vai acertar essa questão. Vem aqui comigo. Quais são, professor? Plano de recursos hídricos. Pensa assim, com o plano de recursos hídricos você consegue implementar, é uma ferramenta para implementar a política? Pô, professor, se não tiver plano não tem política, como é que vai implementar? Então é a ferramenta? É. Coisa boa, professor. O que mais? Vai colocando aí no chat a resposta. O que mais? Incentiva e promoção da captação, da preservação e do aproveitamento de águas pluviais? Professor, se eu não incentivar a captação, preservação e aproveitamento de águas pluviais, eu não vou implementar a política? Opa! É muito, hein? É muito! Isso aqui é muito específico. Não é uma ferramenta, é um dos objetivos, porque tem vários outros. A política nacional tem vários outros objetivos. Isso daqui, incentivar a captação, não é instrumento para que a política seja implementada. É muito pequeno, professor, é mesmo. Qual é o... Vamos ver por que o C e o D estão certos.
Enquadramento dos corpos de água em classe é instrumento. Se você não faz o enquadramento de corpos de água em classe, você tem dificuldade com a cobrança, tem dificuldade com a outorga. Então, precisa se fazer enquadramento dos corpos de água em classe para implementar aspectos da política. É instrumento, é ferramenta. Vem aqui comigo. Outorgas dos direitos de recursos hídricos professor. Que mais? Cobrança professor. Tá aqui não, mas não precisa colocar. Olha aqui a nossa resposta errada. O exceto já é a letra B. Olha aqui, plano de recurso hídrico é instrumento, enquadramento dos corpos de água em classe é instrumento, outorga é instrumento, cobrança é instrumento, sistema de informações de recursos hídricos são instrumentos também. Sócrates 2023, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver. Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. E aí, professor? Cadê o município, professor? E aí? E aí, galera? Certo ou errado? Vou deixar para frente. O enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água, visa, entre outros, assegurar às águas qualidade compatível com usos mais exigentes a que foram destinados. Perfeito! Isso é impossível implementar a política dessa forma. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo desse, é claro. Você vai dar outorga para uso, mas tem que ficar ligado, porque tem que preservar o uso múltiplo deles. Vamos ver a D. Toda outorga de direito de recurso hídrico far-se-á por prazo não excedente a 30 anos renováveis. Eita, professor! Já sei, então, que essa está errada, porque não é 30, é 35 anos. Eu poderia colocar 35 anos não renováveis aqui, também está errado. Uma forma que ele poderia te cobrar. Então, outorga não é feito sem ter prazo, tem prazo sim, e é 35 anos e é renovável. Professor, então não tem plano de recursos hídricos para município? Não tem. Questão aqui está correta e essa é errada. Tranquilo. Maravilha, professor, passando para frente. Mais uma aqui da Sócrates 2023, vamos ver aqui. Dependem de outorga pelo poder público conforme definido em regulamento. Aqui quero saber de você, se você sabe quais são os usos que precisam de outorga, quais são os que independem de outorga. Isso você não pode ir para a prova sem saber. Quero que você volte lá na nossa aula nesse ponto específico e faça um trabalho bom aí de revisão, de olhar qual que precisa, qual que não precisa, porque pode cair na sua prova. Isso despenca, galera. Vem aqui comigo. Olha aqui. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Professor, aproveitamento dos potenciais hidrelétricos? Comente aí, vai colocando. Precisa, professor, de outorga? Vamos olhar a próxima. Uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Precisa de outorga? As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes precisam de outorga. As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes precisa de outorga. Pessoal, tá fácil, olha só. Insignificantes, não precisa de outorga. Derivações insignificantes, não precisa de outorga. Uso de recursos hídricos para satisfação de pequenos núcleos populacionais. Por que você vai pedir outorga para pequenos núcleos populacionais? Agora, aproveitar para potenciais hidrelétricos tem um impacto, hein, professor? Afeta o uso múltiplo, professor, afeta. Esse daqui depende de outorga. Letra A. Tranquilo. Passando para frente.
E olha aqui os usos que precisam de outorga. Falei para vocês, os que não precisam são esses que estão aqui na nosso exercício: acumulações e volumes de água insignificante, derivações, captações e lançamentos insignificantes e pequenos núcleos populacionais para satisfazer sua satisfação. Satisfação, professor. Esse professor é comédia. Não precisa de outorga. Agora, aproveitamento de potencial hidrelétrico. Olha aqui, pessoal, precisa. Lançar corpos de água esgoto afeta o uso múltiplo, precisa. Extrair de aquífero pode afetar o uso múltiplo, precisa. Derivação e captação para consumo final, que inclui aí abastecimento público, insumo de processo produtivo, precisa. Usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade da água, vão alterar o uso, precisa de outorga. Tranquilo. Mais uma! Sócrates 2023. Vamos ver. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias, exceto, ou seja, quando vai haver suspensão parcial ou total. Quando vai haver e quando não vai haver. Eu quero saber quando não vai haver suspensão parcial ou total. E aí, professor? Vai colocando aí no chat. Quem está ao vivo aqui comigo, vai colocando no chat, que é importante. Olha aqui. Não cumprimento pelo outorgado nos termos da outorga. Professor, faz sentido. Suspender parcial e totalmente, faz sentido. Esse daqui, ele vai poder estar sujeito à suspensão parcial ou total da outorga. Ausência de uso por 5 anos consecutivos, professor. Cara, não lembro, professor. Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas. Opa, professor, isso aí faz sentido, hein? Necessidade de atender situações de calamidade, você pode suspender. Imagina, a suspensão de calamidade, você poderia suspender. Necessidade de prevenir ou reverter grave degradação. Imagina, como lá em Mariana, está em grave degradação. Todas as outorgas foram suspensas naqueles rios pós-desastre de Mariana para que se pudesse reverter a degradação ambiental. Professor, você está falando que a errada é a B, porque você falou que essa aqui é certa, essa é certa também. Ausência por 5 anos, professor. Não é? Quantos anos, galera? 3 anos. Se não usa por 3 anos consecutivos, galera, vai suspender e está sujeito à suspensão parcial ou total. Beleza. Que mais, professor? Passando para frente. Assinale a alternativa correta. A outorga implica a alienação parcial das águas. E aí, professor? A outorga implica em alienação parcial das águas, professor. Não tem alienação das águas quando se dá a outorga. Questão erradíssima. A outorga não implica em alienação parcial das águas de forma nenhuma. Não se aliena, não se vende água. E é direito de uso, professor, é direito de uso. A outorga significa direito de uso. Isso é importante. Questão errada. Que mais? Já aproveita aí para ir colocando aí a sua resposta. Vamos ver. Que mais? Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos podem ser aplicados em outras bacias que não tenham sido gerados. Olha só. E aí, professor? E aí? Podem, professor? Podem. Professor,
os valores arrecadados com a cobrança pelos recursos hídricos podem ser aplicados em outras bacias? Podem, pessoal. Fala que tem que ser aplicado preferencialmente na bacia em que ele foi arrecadado, mas ele pode ser aplicado em outras bacias. Vamos ver a próxima. Serão cobrados usos de recursos hídricos sujeitos ao outorga, professor? Serão. Ih, professor, tem duas corretas. Professor, bochou duas corretas. Eu ia botar aqui, não serão, esqueci. Duas corretas por enquanto aqui pra gente. A aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é limitada a 6,5% do total arrecadado. Caramba, professor, não sei essa não. É limitada a quanto? Esses valores arrecadados da cobrança para pagamento de despesas daqueles órgãos que compõem o Sistema Nacional, 7,5% e não 6,5%. Errada a questão. Tranquilo, temos duas certas aqui. É assim ao vivo, professor, ao vivo é assim. Deixa aí um like se você está gostando da nossa aula. Professor, quando erra aqui, não dá uma reboladinha para que não tenha problema. Deixa um like aí pra gente. Se inscreva no canal. Fica até o final para a gente terminar de ver os detalhes relativos aqui à política nacional. Vem aqui comigo. A cobrança pelo uso de recursos hídricos. Objetivo exceto. Olha aqui. Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. Olha só. Reconhece, professor, a água como bem econômico? A cobrança de recursos hídricos? E dá à água a indicação do seu real valor? E aí, galera? E aí? Sim, galera. Perfeito. Um dos objetivos de cobrança se cobra porque quer mostrar para a população que a água tem valor econômico. Isso é importantíssimo. Mostra ao usuário que ela tem um real valor. Incentiva a racionalização do uso da água, professor. Sim. Se eu cobro, o cara vai falar, se eu usar demais, vai vir a conta alta, eu vou usar menos aqui. E aí as outras pessoas podem usar, gerando racionalização. Obter recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos, é claro, você cobra para conseguir financiar programas e intervenções que estão lá dentro do plano. Faz todo sentido, professor? Ah, errado é AD, professor, eu sei. Prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Olha só, isso não é objetivo da cobrança. Isso é objetivo da política, a prevenção contra eventos hidrológicos. Não é objetivo da cobrança diretamente. Tranquilo? Pode ser, professor, que essa prevenção contra eventos hidrológicos estejam dentro aqui desse plano de recursos hídricos? Pode. Professor, então, cabe recurso aí, professor? Não cabe. Olha aqui, ele falou que o objetivo da cobrança, toma cuidado, da cobrança. Beleza. Passando para frente. Integram o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, exceto. Pode ser que caia na sua prova. Eles adoram perguntar quem está no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isso, um ponto aqui que eu acho que eu nem trago aqui, mas importante que vocês saibam. Os usuários têm assento. Olha só. É verdade, professor. Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem assento. Presidência da República, professor, se é um sistema nacional faz sentido. Será? Vamos ver os outros. Conselho Nacional de Recursos Hídricos dos Estados e Distrito Federal. Faz sentido. Se é um sistema nacional, você quer todo mundo reunido, tem que estar o Conselho Nacional, Estadual do Distrito Federal. Cadê o municipal, professor?
não está aqui e não tem que estar mesmo. Comitês de bacias hidrográficas fazem parte, professor? Fazem parte. Presidência da República, que não faz sentido, está no Sistema Nacional de Gerenciamento, ele está representado por os órgãos e entidades que também têm assento aqui no próprio Conselho. Quem é gerenciador e administra lá é o ministro de Estado que cuida de recursos hídricos. E aí vai depender se vai ser o MDR, se vai ser o MMA, depende do governo. Tem governo que joga lá para o Ministério do Desenvolvimento Regional e agora ele voltou para o Ministério do Meio Ambiente. Então, isso aí vai demorar. Hoje é Ministério do Meio Ambiente. Para a sua prova é Ministério do Meio Ambiente. Tranquilo. Maravilha, professor. Passando para frente. Os comitês de bacia hidrográfica terão como atuação, exceto, totalidade de uma bacia hidrográfica. Professor, comitê de bacia hidrográfica vai ter como área de atuação a totalidade da bacia? Eita, vai ter sim! Vai ter sim, perfeito! Qual é a área de atuação do comitê de bacia, pessoal? É isso que eu quero saber de você. Subbacia hidrográfica de um tributário. Olha aqui, do curso de água principal. Professor, eu posso ter um comitê de bacia para um tributário de um curso de água principal? Ou do tributário, professor? Tá esquisita essa daí, vou passar para frente. Grupo de bacias dentro de um mesmo estado, professor? Não sei, professor, tá esquisito. Grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas. Professor, faz sentido. Economicidade, se você pode ter um comitê para duas bacias contíguas, faz sentido. Vamos ver as outras de novo. Subbacia hidrográfica do tributário e do tributário deste tributário pode ter, pessoal. Como saber o tamanho desse rio? O tamanho do tributário dessa bacia hidrográfica pode ser enorme. Aí você pode sim fazer um comitê para um tributário de um tributário, não tem problema. Depende da gestão. Quer-se uma gestão boa? Depende da gestão. Professor, sobrou a D. Grupo de bacias hidrográficas AC. Grupo de bacias hidrográficas dentro de um mesmo estado. Imagina, pessoal, ele não vem com essa especificação. Imagina, ele fala, vai poder, o estado é gigante como o estado do Amazonas, imagina. Aí ele fala, essa bacia aqui, essa daqui, ó, e essa nessa outra ponta aqui vai ser o mesmo comitê, não faz sentido. Errada a questão. Tranquilo. Passando para frente. As agências de água exercerão a função de coordenação do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Olha aqui. As agências de água vão exercer a função, sim, de coordenação do respectivo ou respectivos comitês de bacias hidrográficas, pessoal. Ê, professor, vão? Não! Não é coordenação, é secretaria executiva. Professor tentando me enrolar, secretaria executiva. As agências executivas, letra horrível, professor. As agências de água, elas exercem função de secretaria executiva e não de coordenação dos comitês de bacia hidrográfica. Que é mesmo, professor, não sabia, é verdade. Questão correta. As agências de água terão a mesma área de atuação de um ou mais comitês de bacia, professor. E aí? Aqui é errado, tá? Botei certo, mas errado, secretaria executiva. E aí, professor? Sim, as agências de água, elas vão sempre ter a mesma área de atuação de um comitê de bacia. Ela é secretaria executiva. Não faz sentido ela ter a área de atuação que seja diferente daquela que ela é secretária executiva. Então, olha só, se você tem um comitê de bacia hidrográfica, você vai ter uma agência de água com a mesma área de atuação. Olha, professor, não é necessária a prévia existência do comitê de bacias para a criação de uma agência de água. Errado! Você precisa! Olha só, pessoal,
ter comitês de bacia hidrográfica, porque a agência de água, olha só, ela é secretária executiva do comitê, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha. Então não tem como, se você cria uma agência de água que tem que ter a mesma área de atuação de um comitê, e você nem tem um comitê, não faz sentido, errado. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente instituídas. Olha só, professor, precisa, olha aqui, precisa, professor, para integrar o Sistema Nacional, as organizações devem sim ser legalmente instituídas. Professor, de novo, duas certas, de novo. Professor vacilou aí. Era para ser não devem ser. Anula essa aí, professor, vamos lá. Não, e era para botar um não devem ser legalmente instituídos aqui. Professor errou aqui. Apareceram duas questões corretas. Tranquilo. Maravilha, professor! Maravilha, maravilha. Vamos passar para frente aqui. Se você botou duas corretas, você está certo. @prof.andressocrates, @soma_concursos. Muito obrigado pela participação dos senhores. Anulei duas questões aqui para vocês, botei duas certas. Não tem problema, o importante é que todas essas que a gente passou, a gente discutiu cada uma delas e explicou por que está certo, por que está errado. Muito obrigado pela participação dos senhores. Espero ter ajudado vocês e a partir de amanhã as aulas são privadas. Fique ligado, vem nos acompanhando. Seja Soma Concursos, seja aprovado no seu concurso ambiental e seja um servidor aí de carreira, galera. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe um like pro professor. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.